Amém? Amém. Bom dia, ser igreja. Bom dia, glória a Deus. Eu botei esse nome da pregação hoje, Tome o seu lugar à mesa. E eu quero que vocês pensem como se a gente hoje fosse realmente para uma mesa, sabe? A gente até colocou essa mesa aqui na frente para simbolizar isso. Então, senta, toma o seu lugar à mesa. A gente vai falar sobre a ceia, como o Rafa disse. E o que eu queria começar dizendo para vocês é o seguinte: eu amo Jesus, gente. Eu amo Jesus, que ele conecta sem a gente precisar falar nada. Aninha trouxe lá o versículo de Apocalipse, né? Aquele que ouvir a minha voz, aquele que ouvir. E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre ouvir e Jesus fala muito sobre isso. Jesus, ele fala o tempo todo assim: ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha lá. E eu queria trazer para vocês Marcos. Marcos 4, ele diz o seguinte: escutem. Ele começa, quando ele vai contar a parábola do semeador, ele começa assim: olha só, escutem. Ele podia começar direto, mas não. Existe uma chamada de Jesus para que a gente escute, né? E aí você tem lá, ele começa a falar, e ele fala, gente, aproximadamente mais de 15 vezes essa frase no Novo Testamento. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele começa a dizer, ele começa a explicar, mas ele sempre adverte dessa maneira. E por que Jesus faz isso? Por que Jesus fica, ouçam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque a vida daquele que nasceu de novo, ela é vivida pela fé. O justo vive pela fé. Romanos 10, 17. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então, quando Jesus ele dizia assim: gente, escuta. Ouve aqui, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tá? Ouça aqui, porque a fé, a forma da gente ter a nossa fé fortalecida, uma fé perseverante, é que a gente ouça. A fé vem pelo ouvir. E aí, durante essa parábola, ele começa a falar várias coisas, né? Aí ele, acaba de falar a parábola, olha para os discípulos que estão andando com ele e diz o seguinte: a gente vai passar para outra margem, tá bom? Tá bom, beleza. E aí a gente sabe, aquela história de eles estão lá passando, e aí ele levanta aquela tempestade, Jesus está dormindo, e os discípulos, meu Deus, a gente vai morrer. E eles acordam Jesus e diz: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Por que é que os discípulos fizeram isso? Porque eles não ouviram. Se eles tivessem ouvido, eles estavam ali o tempo todo com Jesus. Ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus falando: nós vamos passar para outra margem, beleza? Se eles tivessem de fato ouvido, e tem uma grande diferença entre ouvir e ouvir. Porque a gente pode ouvir e de fato ouvir, né? Eu não sei quantos já passaram por isso. Alguém tá falando com você e você tá só presente de corpo, né? Teve até uma vez que o Rafa já até contou essa história aqui. Minha mãe tava contando uma coisa para ele. E daí minha mãe tava, contando uma coisa super legal. Daí ele, é complicado, né? Daí minha mãe, não é complicado. Porque é complicado também é uma frase que ela dá para muitas coisas. Eu gosto muito dessa frase. A pessoa fala: ai, vai chover. Ai, é complicado, né? Ai, tô com dor de cabeça. É complicado. Eu adoro é complicado. Eu sempre falo é complicado. Ele encaixa bem em vários cenários. Ai, minha filha acordou de madrugada. Ai, é complicado, é complicado. Então, ele do nada, minha mãe contando um negócio super legal. É complicado. Ela, não. Por quê? Porque não estava ouvindo, né? Mas está aprendendo em nome de Jesus. Isso já tem muitos anos, né, amor? Glória a Deus, né? Vocês estão comigo, homens? Não, ele fez uma comigo esses dias, gente. Vou contar rapidamente, porque fala sobre ouvir. Eu achei um texto lindo na internet sobre filhos. E falei: deixa eu ler um texto para você. Aí, você tá prestando atenção? Tô prestando. E tô lendo aqui um texto sobre filhos e quase chorando. E daí, no meio do texto, ele chama o garçom: o senhor vê a conta pra mim? Eu falei... A lágrima que tava aqui caindo, ela voltou de raiva. Ela só veio... Aí eu falei: você chamou o garçom no finzinho, no final do texto você chamou, daí ele... Não, eu tô prestando atenção. Eu falei: não, agora eu não vou falar mais. Ai, fala. Aí, bom, falei pra não ser, né, cristã, vamos lá, vou acabar de ler então. Mas assim, uma frase que eu ouvi esses dias num podcast materno e eu achei muito legal é que a maior forma de generosidade, uma das maiores formas é a gente ouvir. A nossa escuta não fragmentada. Gente, é muito bom você sentar com uma pessoa que te escuta, que não tá mexendo no celular, que não tá preocupada com outra coisa. E é uma forma tão genuína de generosidade, quando ela cede o tempo dela simplesmente para te ouvir. E é isso que Jesus pedia. Jesus queria... Eu tô gostando disso porque eu tô vendo várias esposas e maridos se olhando aqui, ó. Aqui, ó. Mãozinha catucando. Amei. É isso, gente. Aqui, ó.
É isso, gente. Existe generosidade na escuta. E é por isso que Jesus dizia, ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a fé vem pelo ouvir. E os discípulos não ouviram. E aí olha o que Jesus faz. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são medrosos? Como é que vocês não têm fé? Gente, eu tô falando com vocês, a gente tá andando junto, eu tô falando, escuta, presta atenção, escuta o que eu tô falando. Vocês ainda não têm fé. E aí vai, e todo mundo sabe o que acontece. Jesus acalma a tempestade. E o versículo 5 começa com, e chegaram a outra margem do mar. Porque o que Jesus diz é lei. O que Jesus diz é a verdade sobre a nossa vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a gente quis começar esse culto desse jeito hoje, porque a gente vai falar sobre um assunto tão simples, mas ele é tão profundo ao mesmo tempo e ele pode mudar toda a sua vida dependendo da forma como você vai ouvir hoje. Então, o nosso convite para vocês nessa manhã é que vocês tomem o seu lugar à mesa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sei Amém. nem depois dessa invertida se eu continuo a pregar, cara. Como hoje tudo é culpa de TDAH, né? Vocês não tem, né? Não tem diagnóstico, não. Não tem diagnóstico, não vem, não. E a gente começa na última ceia. Então a gente vai discorrer exatamente, tintim por tintim, o que aconteceu. E vai ser bem legal. Você vai ver que a ceia ela tem tudo a ver com o Espírito Santo. A série que a gente está falando é sobre o Espírito Santo, a última onda. E como não podia ficar fora, você vai ver exatamente que a ceia, ela tem o Espírito Santo. Ela foi, sabe, Jesus já planejou tudo sobre isso ali. Olha que legal. Chegou, porém, isso está lá em Lucas 22, os 4 evangelhos, eles tratam sobre isso. Lucas, então, 22, de 7 a 13, ele vai falar o seguinte, chegou, porém, o dia dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João. A gente começa aqui o primeiro detalhe. Mandou a Pedro e João. A gente sabe que a representação de Pedro, segundo a gente vê, Pedro é pedra, que significa lei, e João, graça. Então a primeira coisa que Jesus fala que a gente precisa prestar atenção é, ele envia Pedro e João. Ele poderia ter enviado Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Judas, ele poderia ter enviado um monte. Ele envia a Pedro e João, mostrando exatamente nessa sequência. Ele não manda João e depois Pedro, ele manda Pedro e João, dizendo exatamente o seguinte, ei, a ceia até agora vocês participavam segundo a lei. Segundo a lei, onde acusação, medo, você tinha que de alguma forma se olhar para ver se você estava propenso, porque segundo a lei, se você não tivesse propenso, não fizesse todo o ritual certinho de levar a ovelha, de levar segundo, você não seria aceito, o seu sacrifício não seria aceito. Mas eu estou mostrando para você agora que a partir de agora, o Espírito Santo, ele vai te mostrar que não mais sobre a lei, mas segundo João, segundo a graça, é que você vai participar da ceia. Não olhando mais para que você, aquilo que você pode sacrificar ou produzir, mas naquilo que o sacrifício perfeito fez. Amém? Amém. Então a gente já começa com essa pedrada de Jesus ali mostrando para a gente, dizendo, ide, preparai-nos uma Páscoa para que comamos. E lhes perguntaram, onde queres que preparemos? Isso Pedro e João perguntando. E lhe disse Jesus, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando o quê? Um cântaro de... Água. A água simboliza quem? Quem? Espírito Santo. Então, outro detalhe aqui que Jesus vem chamar a atenção, dizendo o seguinte, ei, vocês vão seguir o Espírito Santo. A partir de agora, a ceia de vocês não vai ser uma ceia mais voltada para ritos e rituais, da qual você chegava diante da ceia e participava simplesmente por participar, onde você participava para o pastor olhar, para dizer para quem está do teu lado, ó, se eu não pegar a ceia, não sei você, mas eu sou da antiga, rapaz, às vezes eu pegava a ceia, eu vivia numa acusação, rapaz, que você não imagina, eu pegava a ceia só para o cara do meu lado não achar que eu estava em pecado. Já viveu isso, né? Você também é mais da antiga comigo aí, a galera aí, cara, né? Você está entendendo? E o Espírito Santo está falando para você, dizendo... Cara, se comer em pecado, ficava doente. Não tinha um negócio disso? Ficava doente, dava paranoia. Então Jesus vem ensinar uma outra questão para a gente aqui, dizendo o seguinte, ei, ele fala para Pedro e fala para João, você vai encontrar um homem que está levando um cântaro de água. Ou seja, esse homem está com o Espírito Santo, simbolizando o Espírito Santo. E Jesus vai seguir a ele. Seguir esse homem até a casa, até onde ele entrar. E que Deus está dizendo para você, Jesus está falando o seguinte, esqueça tudo que você aprendeu de ritos e rituais. Agora você vai seguir o Espírito Santo. Amém. É ele quem você vai ter que seguir.
É ele que você vai ter que ser direcionado. Versículo 11. E direis ao pai de família da casa, o dono da casa, o mestre diz, Jesus está dizendo, onde está o aposento que eu hei de comer e a Páscoa com meus discípulos? Olha o senso de autoridade. Você imagina você, discípulo de Jesus, Jesus fala assim para você, ei, faz o seguinte, você vai lá no coco bambu agora, tu vai sentar, tu vai preparar uma mesa para 12 cabeças e vai dizer para o dono do coco bambu dizendo o seguinte, ei, tá pago. Tá pago. Sabe, isso vem mostrar a mesma passagem, lembra do jumentinho que Jesus fala para os discípulos, ó, vai lá e pega o jumentinho lá? Não era nem dono, não era ninguém, mas vai lá e pega dizendo que o mestre mandou pegar. Isso quer dizer que o Espírito Santo, quando você anda com o Espírito Santo, você entende o Espírito Santo, o que ele é dentro de você, você está consciente da presença, isso te dá um senso de autoridade que não vem de você. Porque a autoridade não vem daquilo que você crê, daquilo que você pensa, mas daquilo que quem te ordenou fazer. Amém. E Pedro e João estavam entendendo isso, falou, cara, o mestre me mandou. Eu não sei quem estava aí do outro lado, mas eu sei quem me enviou. Eu não sei quem você vai encontrar nessa semana do outro lado. Mas preste atenção em quem te enviou para poder falar com quem está do outro lado, amém? Amém. E aí a gente continua dizendo o seguinte, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? É isso que vocês vão perguntar. Então eles, o dono da casa, mostrará um grande salão mobiliado. O dono dessa casa que vocês vão lá perguntar vai te mostrar um grande salão mobiliado. Ali você vai fazer preparativos. Esse grande salão mobiliado é um famoso cenáculo. Já ouviu falar sobre isso na Bíblia? Cenáculo. É o segundo andar da casa dos judeus. Geralmente a galera que tinha posse, ele tinha um segundo andar. Na casa do judeu tinha um segundo andar. E diferente do que você e eu vemos nas figuras pintadas, né, por grandes quadros, a última ceia, daquela mesa reta, a mesa não era assim. Aquilo ali foi inventado pelo pintor ali, que botou, né, a ceia de uma maneira reta, ali a mesa. Mas a mesa era chamada de triclínio, que era em formato de U, onde você sentava no chão, os judeus apoiado para a esquerda. Por que para a esquerda? Para simbolizar a libertação que eles tiveram do Egito. Eles sentavam em almofadas, numa mesa de U, sentavam para que um ficasse de frente para o outro, e ali eles começavam a ceiar. E aí Jesus fala o seguinte, ei, vocês vão naquele dono ali daquela casa, vocês vão falar para ele, ó, a mesa está preparada lá no cenáculo, lá no segundo andar. Geralmente um cara simpatizante, provavelmente de Jesus, que queria ofertar, que queria também de alguma forma contribuir com o reino. E ele falou, você vai lá buscar e ali a gente vai sentar. E por que de alguma forma, por que eu marquei ali no grande salão mobiliado? Presta atenção sobre isso. Por que Jesus escolhe para que eles fizessem a ceia no segundo andar? Nada por acaso na Bíblia, nada por acaso. Naquele segundo andar não entrava poeira e não entrava barulho. Naquele segundo andar não entrava poeira e não entrava barulho. Sabe o que o Espírito Santo vem mostrar para a gente? Primeiro, ó, você vai seguir o Espírito Santo, você vai ouvir ele, vai te guiar. A ceia agora você vai fazer menção de Jesus, não tem nada a ver com você, e você vai para um local. E esse local é um local de consciência espiritual, onde a poeira não entra mais na tua cabeça para poder te sujar. E nem mais barulho vai entrar, ou seja, tudo aquilo que um dia a religião empoeirou a tua cabeça contra a ceia, um dia que aquele barulho que vem dizendo de acusação, que entrava dentro do teu ouvido, isso você vai botar fora, porque Jesus está te chamando para que você suba ao cenáculo, ao segundo andar, porque a mesa está preparada ali, longe de acusação e longe de medo, dizendo, ei, a ceia é para você. A ceia é para você, eu estou te chamando para um lugar reservado. Para você e para mim, onde poeira não entra mais, onde barulho não entra mais, onde você só escuta a minha voz, dizendo, ei, eu estou fraco, é para você, ei, eu estou sujo, é para você, ei, eu estou em pecado, é para você, ei, eu estou doente, é para você, ei, a ceia agora é sobre mim, não mais sobre você. Isso é fantástico, a Bíblia ela traz cada detalhe, que se a gente não presta atenção, a gente passa despercebido. E aí a gente continua, indo eles acharam como lhe havia sido dito, exatamente como Jesus disse, e ali prepararam a Páscoa. Sabe, o Espírito Santo, ele tem tudo a ver com a ceia. Não sei se vocês sabem, mas qual foi o momento que Jesus anuncia que ele ia partir, mas que o Espírito Santo ia descer? Foi exatamente no momento da ceia. Rafael, mas eu não encontrei isso escrito, eu já li de 200 vezes. Quando a gente vai no capítulo 13, ao capítulo 17 de João, que a gente chama do último dos últimos,
fatos, dos últimos acontecimentos, dos últimos falar de Jesus, dos últimos anunciamentos de Jesus, é ali que ele anuncia o Espírito Santo. Ou seja, a ceia de João ela é um pouco mais longa, ele trata de mais coisas do que outros discípulos trouxeram, né? Outros escritores trouxeram. Então foi durante exatamente a ceia, o momento da ceia, que Jesus faz o célebre anúncio: ei, eu vou, mas você não vai ficar sozinho. Eu vou derramar sobre vocês, o meu Espírito estará sobre vocês. Eu vou, mas vocês vão ser guiados por Ele. Eu vou, mas aquilo que vocês precisarem, Ele estará aqui para ensinar vocês. Então é no momento da ceia que o Espírito Santo é anunciado para você e para mim. Então a ceia em Jesus, quando Ele vem instituir a nova ceia, a gente vai falar sobre isso, o novo cálice, a nova aliança, não tem como você fazer isso hoje desassociando do Espírito Santo. Não tem como. Então você precisa de uma vez por todas tirar todo o peso, toda a acusação que você aprendeu, achar que você não é indigno, achar que você não merece e falar o seguinte: ei, eu vou tomar o meu lugar à mesa, porque o meu Pai me convidou para estar aqui e Ele preparou a mesa para mim. Amém? Amém. E aí a gente entra então, depois que eles acham esse grande salão, eles preparam a Páscoa, né? E aí, ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoou, partiu aos discípulos e disse: tomem, comam, isso é o meu corpo. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para isso é que parece uma loucura até de certa forma de Jesus, porque ele está ali na mesa, ele pega um pedaço de pão e ele não diz assim: isso é o símbolo do meu corpo. Ele diz: isso é o meu corpo. Mas aí você fala: peraí, Jesus, não é Jesus. Isso aí é um pedaço de pão, né? Jesus não tá... Será que aconteceu com Jesus? Está falando que é o corpo, mas não é um pedaço de pão, coisa estranha. O que é que Jesus queria ensinar? Qual é o princípio que está contido ali? Vocês agora não vão viver mais pelo que vocês estão vendo. Então eu vou pegar um pedaço de pão e eu vou dizer que esse pedaço de pão agora é o meu corpo. É o meu corpo, não é um pão que simboliza o meu corpo, não é um símbolo do que vai... Não, é o meu corpo. E vocês vão ter que viver por aquilo que eu estou falando e não por aquilo que vocês estão vendo. Porque a nossa vida é vivida pela fé e isso aqui agora é o meu corpo, não é o símbolo do meu corpo, é o meu próprio corpo. E a gente tem que começar a entender qual que é o objetivo do corpo de Jesus. Por que que Jesus ele teve o corpo dele dilacerado? O que que a gente tem de benefício quando a gente ingere o corpo de Jesus? E aí a gente sabe, por vários versículos, a gente vai estudar ali em Isaías, em Mateus, que o corpo de Jesus ele foi dilacerado para que a gente fosse curado. Ele se fez doença para que a gente fosse curado. Pelas pisaduras dele e ele curou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, o corpo de Jesus ele foi massacrado e triturado para que hoje nós tivéssemos cura. E não é uma cura... A gente pensa assim, é uma coisa mais da vida eterna, para eu ter a vida eterna. Não, é cura física, de enfermidade física. Enfermidade mental. Você não precisa de cura quando você estiver na vida eterna. Você não precisa ser curado quando você estiver no céu. No céu não vai ter doença. Ele fez isso para que você não vivesse uma vida doente aqui na Terra. Porque a nossa eternidade começa aqui agora. A nossa vida eterna começa no momento que a gente aceitou Jesus. Seja feito na Terra assim como já é no céu. E no céu não tem doença. Foi isso que Jesus conquistou. Jesus conquistou cura plena. Plenitude de cura em corpo, mente, em tudo. E para isso a gente tem que entender... onde começou essa história de doença e morte? Qual é a origem disso? Eu queria trazer a origem disso, porque vocês vão entender como Deus é maravilhoso em ressignificar as coisas na nossa vida. Gênesis 2:9. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvore. Todo tipo de árvore. E também a árvore da vida. E colocou ela no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vamos entender isso aqui da origem. Deus faz um jardim maravilhoso, coloca duas árvores, entre elas, árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal. O que é a lei, se não o conhecimento do bem e do mal? Ela não é ruim, ela é boa. Só que ela não torna, através dela, ninguém bom. Ela só mostra, isso é errado. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela aponta para lei. E a árvore da vida aponta para quem? Quem vem mais tarde lá no Novo Testamento dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A árvore da vida, ela aponta para Cristo. Ela aponta para Jesus. Então, desde o Éden, você tem a figura da lei e da graça. A lei e Cristo. Essa árvore da vida, ela apontava para Jesus. E a gente vai ver isso mais a fundo agora.
E o Senhor ordenou, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você certamente morrerá. E aí, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, ela tomou o seu fruto e ela comeu. É um ato de comer. E deu também ao marido e ele comeu. É um fato muito simples. Eles comeram fruto. E por conta de comerem o fruto, a morte passou a todos nós. A morte, o pecado, a natureza pecaminosa, junto com a morte entrou todas as doenças. A queda do homem, ela trouxe todo tipo de doença no nosso corpo físico, todo tipo de doença mental. A queda, um simples ato de comer. Ela comeu um fruto. Parece muito simples e não se engane com a simplicidade desse ato de comer. E aí, os olhos de ambos se abriram, eles perceberam que eles estavam nus. E eu queria que vocês prestassem atenção nesse detalhe. E os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que eles estavam nus. E aí o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então quer dizer que até então, eles não tinham comido da árvore da vida. Porque a consequência de comer da árvore da vida é viver eternamente. E aí Deus falou assim, meu Deus, eles não podem viver eternamente dessa forma, com a natureza pecaminosa dentro deles. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai lançar eles fora do jardim, porque eles não podem de jeito nenhum, dessa forma como eles estão, viverem eternamente, comer da árvore da vida. Então a gente vai lançar eles fora do jardim e vamos colocar 2 anjos. Ele fala, ele coloca querubins a leste do jardim, uma espada flamejante que se movia nas direções para guardar o quê? O que esses anjos estavam guardando? O caminho da árvore da vida. Era isso que os anjos estavam guardando. Para que eles não comessem, e o ato de comer da árvore da vida faria que eles falava que eles viveriam eternamente. João 6, 47, 50, Jesus dizendo, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram um maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu para que todo aquele que comer não pereça, mas tenha vida eterna. Não coloquei o versículo 51, mas ele fala sobre isso. E aí ele fala, eu sou esse pão. Você poderia abrir para mim, amor? João 6, 47, 51, que eu quero ler com eles até o fim. Ou seja, essa árvore da vida, se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente. Jesus vem anos e anos depois dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou esse pão. E se você se alimentar de mim, sabe o que vai acontecer? Você vai viver eternamente. Ou seja, Deus ele pega esse ato de comer e ele ressignifica esse ato de comer. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, Jesus, ele diz o seguinte, vocês lembram da árvore da vida que eles não podiam comer, senão eles viveriam eternamente? Então, ela simbolizava a minha vida. Então agora, como eu vou vir, eu vou me sacrificar no teu lugar, eu vou pagar o preço. Quando você crer em mim, essa natureza pecaminosa vai ser removida de você e agora você vai ter a natureza do próprio Deus. E agora você sim vai poder estar apto a viver eternamente. Você vai ser reconciliado com Deus. Então foi isso que Jesus veio fazer. E olha que interessante, o ato de comer um fruto trouxe morte, doença. O mesmo ato, Jesus está querendo dizer, agora vocês vão comer da mesma forma que Adão e Eva comeram, e pelo ato de comer veio doença, veio problema, agora da mesma forma vocês vão tomar o pão da vida e vocês vão comer, Aleluia. E através disso vocês vão ter vida e vida em abundância, Aleluia. E vida eterna. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que ressignifica as coisas da nossa vida. Por que esse ato de comer? Porque foi por um ato de comer que a doença e a morte entrou, e agora pelo mesmo ato a gente vai estar cheio de vida. Vida em abundância, saúde plena. Vocês já ouviram essa frase? A gente é o que a gente come? Pois bem, se você começou fast food o dia inteiro, diabetes, pressão alta, problema. Se você comer coisa saudável, você provavelmente vai ter uma vida mais saudável. E eu queria levar esse princípio aqui para o nível espiritual. A gente é o que a gente come.
Se a gente ativasse essa consciência e entendesse o que realmente Jesus quis dizer, a gente não passaria mais um dia da nossa vida sem comer a ceia. Quando Jesus ele diz ali, no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre. Esse verbo no original ele está no presente contínuo. É algo que você faz continuamente. Eu como constantemente desse pão, sabe por quê? Porque esse pão é o caminho para eu me lembrar o que foi feito por mim. Esse pão é o que me conscientiza do que foi feito na cruz. Porque quando Jesus pede para que a gente reparta o pão, ele diz, faz isso em minha memória. Porque quando você lembrar do que eu fiz, você vai se lembrar da grandiosidade da obra da cruz. E você vai olhar para esse pão e entender que isso não é um pão, que isso é o meu corpo. Você é o que você come, você está ingerindo vida. Sabe, você está ingerindo aquilo que você precisa para viver de maneira abundante, de maneira plena, de maneira saudável. E aí a gente vai lá E olha que coisa interessante, gente. A primeira coisa que Jesus faz quando ele ressuscita. E eu queria que vocês vissem isso. Maria Madalena está chorando, está desesperada, porque ela acha que roubaram o corpo de Jesus. Ela está ali desesperada. Ela chora, né? E aí ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Vocês lembram do que eu falei no Éden? Deus, ele coloca 2 anjos e coloca a árvore da vida lá dentro, porque a gente não podia acessar a árvore da vida e viver eternamente dessa forma. Da mesma forma, quando Jesus ele morre e Maria chega no túmulo, ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela falou, porque levaram o corpo do meu Senhor. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e ela viu Jesus em pé. Ela viu Jesus atrás dela. Jesus já não estava mais lá dentro sendo guardado pelos anjos. Jesus estava do lado de fora. E ela não reconheceu que era Jesus. E aí, Jesus ele faz o seguinte, eu não coloquei ali, mas Jesus ele olha para ela e ele fala, por que você está chorando? E ela pensa que é o jardineiro, e ela fala, porque eu não sei onde colocar o corpo do meu Senhor. E ele diz assim, Maria. E quando ele diz o nome dela, porque eu sou o teu Deus e eu te chamei pelo teu nome, e o evangelho é algo pessoal. E quando ele diz Maria, ela olha e ela fala mestre. E ela é a primeira pessoa a ver a árvore da vida que saiu de lá de dentro agora para fora. Amém. E agora ela pode provar da árvore da vida. E ali ela é a primeira pessoa de fato que provou da árvore da vida. A árvore da vida pela primeira vez estava do lado de fora. E agora, por conta do que Jesus tinha feito, eu estava apta, ela estava apta, nós estamos aptos a provar da árvore da vida e viver eternamente, porque ele removeu a natureza pecaminosa que era o que nos separava de Deus. E agora eu posso olhar para Jesus e dizer, mestre, é você. Aleluia. Sabe, você lembra daquele dia que você levantou tua mão e você falou, eu quero Jesus como Senhor e Salvador? Você estava provando o pão da vida. E é algo que ele quer que você faça materialmente falando. Ele quer que você pegue um pedaço de pão, que você olhe para esse pedaço de pão, que você viva pela fé. E quando você olha esse pedaço de pão, você fala, isso não é um pedaço de pão, isso é o corpo de Jesus. E aí, gente, a gente entendeu como tudo isso começou e como Deus ressignificou esse ato. E aí a gente vê os judeus sendo libertos do Egito, né? E a ordem de Deus, olha só, matem um cordeiro, peguem o sangue do cordeiro, passem no umbral da porta, comam o cordeiro. E aí Deus ele vai dar instruções específicas sobre o cordeiro e é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E por que eles celebravam a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa é a libertação de um povo escravo. E agora eles vão sendo livres, eles vão sendo libertos. Para quem não sabe, é aquela história das 10 pragas, e na 10ª praga é a morte dos primogênitos, e Deus vem dizendo, ó, mata um cordeiro, passa esse cordeiro no umbral da porta, que quando o anjo da morte vier buscar os primogênitos, ele vai ver o sangue, ele não vai ver se você é apto, não é, ele vai ver o sangue tá aqui, não vou. Ah, o sangue tá lá, também não posso. Ele vai passar por cima. Pessac, Páscoa, é isso que se comemora na Páscoa, o passar por cima. E eles tinham que matar um cordeiro. E esse cordeiro é símbolo de Jesus. E olha que interessante as instruções que Deus dá sobre o cordeiro. Mas antes de... esqueci de falar sobre isso, é tão legal, me esqueci. Eu vou voltar por aqui, hein? Vou voltar que vale a pena. Vocês lembram que eu falei para vocês, lá no começo, que Adão e Eva comeram o fruto e os olhos deles foram abertos e eles viram que eles estavam nus? A segunda coisa que Jesus faz quando ele ressuscita, ele está lá no caminho para Emaús, né? E ele está conversando com 2 discípulos. E os discípulos também não reconhecem ele. Olha que interessante. Daí eles sentam na mesa, Jesus senta com eles, e quando Jesus pega o pão, abençoa o pão e parte o pão, os olhos deles são abertos. Olha como Deus ele vai ressignificando as coisas, gente. Lá no Éden, os olhos são abertos e eles veem que eles estavam nus.
Agora aqui, quando Jesus ressuscita, ele parte o pão. O pão é o símbolo do quê? Da cura, do corpo que foi entregue. Os olhos deles também são abertos e agora eles veem. É Jesus. É Jesus. Gente, e o corpo deles ali é fortalecido de uma maneira, porque eles andaram 13 quilômetros com Jesus, entendeu? Sem saber que era Jesus, sentam, ceiam. Quando os olhos deles são abertos, eles são fortalecidos de uma maneira sobrenatural, que eles andam 13 quilômetros de volta para contar. Jesus está vivo. É uma força sobrenatural. É o que Deus vem fazer. Ele ressignifica tudo. Lá no Éden, os olhos abertos. Aqui também, os olhos abertos. E é isso que eu queria falar. Sabe, os nossos olhos, um dia eles foram abertos. E hoje, o que vocês estão fazendo aqui é ter os olhos de vocês abertos para entender de uma vez por todas o que significa ceia. E voltando para a história da Páscoa, quando Deus ele vai dar instrução específica sobre o cordeiro, olha o que ele diz. Naquela noite, na noite lá que vocês vão matar um cordeiro, que vocês vão ser libertos do Egito, vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão comer a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas. Não comam esse animal cru, nem cozido. Você não vai diluir o animal. Você não vai comer ele cru, você vai usar 100% da carne desse animal. Ele vai ser assado no fogo e é tudo. É cabeça, é perna, é víscera, é tudo que tem nesse animal. Vocês não vão deixar nada do cordeiro. Nem de manhã não pode ter nada. O que ficar pela manhã, vocês vão queimar. É assim que vocês devem comê-lo. Pronto para viajar, com sandália nos pés e cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Isso aqui, gente, vocês sabem que esse cordeiro é o símbolo de qual cordeiro? Cristo. Cristo nos libertou. Por que o cordeiro tinha que ser assado inteiro, cabeça, perna, víscera? Porque Jesus, ele se entregou todo, 100%, não sobrou absolutamente nada. Jesus, ele entregou tudo, 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 para que qualquer doença que possa rondar o teu corpo, Jesus já entregou. Jesus já passou por essa doença. Jesus, ele já... mas é um tumor. Jesus já passou. E isso estava no corpo de Jesus. Foi 100%. É um problema na víscera. E a víscera foi queimada. Foi 100% do corpo do cordeiro. Não sobrou absolutamente nada. Nada para contar a história. Nada. Para que qualquer coisa, qualquer doença que viesse te assolar, você falasse: Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades para que hoje eu tivesse uma cura plena. E aí Deus vem dizendo assim, você tem que comer, você vai comer, ou o ato de comer, você vai comer o cordeiro. É o que a gente vai fazer aqui, nós vamos comer o cordeiro. E sabe como que você vai comer? Você vai comer pronto para viajar. Você bota a sandália no teu pé, tá? Você bota o cajado na tua mão e você come depressa para você sair. Isso, é desse jeito que a gente tem que comer o cordeiro. Gente, eu vou comer isso aqui pronto para viver um milagre. Eu tô comendo isso aqui depressa, porque eu sei que eu comendo isso aqui, eu vou lembrar de tudo que Jesus fez e eu tô pronto para viver aquilo que ele prometeu. Sabe, será que a gente tem coragem de ceiar com uma pessoa que tá numa cadeira de roda e levar um sapato para ela? Eu sempre falo isso. Será que a gente é ousado a esse ponto? Pronto para viver um milagre. Mas aí vem Satanás no nosso ouvido e diz assim: mas você vai levar um sapato e se ela não levantar? Você vai passar vergonha. Aí você olha para ele: mas e se ela levantar? Eu vou ter um testemunho para contar pro resto da minha vida, então eu vou levar. Eu vou fazer. E isso, gente, a gente tem que ir ceiar com as pessoas numa expectativa de que, esteja pronto para viver o milagre. E é assim que eu quero que vocês vivam hoje. A gente vai ceiar aqui daqui a pouco no final do culto. E vocês têm que estar pronto para viver o milagre. Com prontidão, sabe? Meu Deus, eu vou comer o corpo de Jesus. Meu Deus, peraí. Isso é grande demais, gente. É como se você hoje conhecesse uma pessoa, uma menininha de 8 anos, que tem câncer em fase terminal. E você soubesse do remédio que pode curar ela. Você esconderia? Você falaria: não, eu tenho esse... Teu filho tá doente. Você tem um remédio em casa, você fala: eu não vou dar o remédio pro meu filho, não. Vou esconder aqui. Ou você tá passando por uma doença mental, uma depressão, alguma coisa no teu corpo, e você tem um remédio dentro de casa e você abre mão do remédio. Você abriria mão do remédio tendo remédio dentro de casa? Só que a gente faz isso. A gente se engana pela simplicidade da ceia. A ceia é o remédio mais democrático, mais barato para nós, mas o preço pago foi alto demais. Mas ela é o remédio mais eficaz que existe no planeta Terra. Ela é um Deus numa cruz que se dilacerou inteiro para que hoje você vivesse uma vida plenamente curada e plenamente saudável. Só que você sabe por que a gente não ceia quando a gente está doente? Ou quando a gente vê uma outra pessoa doente, a gente não ora e já leva a ceia juntos? Porque a gente não tem dimensão do que ela significa.
A gente se engana pela simplicidade desse pão e desse vinho. Isso aqui é o melhor remédio que você pode ingerir na tua vida. Jesus, quando ele diz coma do meu pão, ele diz no presente contínuo, coma o tempo todo. É como um médico que te diz, olha só, você vai tomar 60 dias, todo dia, meio-dia, você tem que tomar esse remédio. Você acredita tanto no médico que você toma. Acredita em Jesus. Acredita no que Jesus está falando. Come isso todo dia, porque o teu corpo, gente, ele precisa de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Essa palavra no original não é no plural, não é feridas, é pela sua ferida, pela sua dor intensa, pela sua entrega do 100% do cordeiro. Você está curado. Mateus 8,7, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades, ele carregou tua doença. Para de carregar uma coisa que Jesus já carregou. E aí a gente vai entrar agora, o Rafa vai falar sobre isso, sobre o cálice, para a gente fazer uma ceia extremamente consciente do que ela realmente representa. Bem, sabe o que é interessante dessa questão que a Bruna estava explicando sobre como a ceia nos dá força física? Quando a gente se propôs a fazer a ceia, vê como é que o mundo espiritual é. Foi a vez que mais a gente esteve aqui na Ser Igreja que a gente foi visitar gente em hospital, né? Foi. Rapaz, pipocou gente de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Até dentro de casa o João adoeceu do nada e a gente começou a cear, começou a declarar, começou... E ontem eu estava lá vendo o Jogo do Brasil e uma dessas pessoas ontem me ligou e falou o seguinte, ó, o meu marido está desentubado. O meu marido está desentubado. Sabe, a gente tem que entender que o Evangelho não é conto de fadas. O Evangelho não, a gente esteve visitando uma outra pessoa em que havia um propósito de Deus para que aquela pessoa descansasse, morresse. Havia um propósito. E eu fui cear com aquela pessoa. Acabou a ceia, ceei com a filha dessa pessoa. Tomado pelo Espírito Santo, eu falei, teu pai vai descansar. Assim como aconteceu com o vô do Marco. Na segunda-feira de manhã, no outro dia de manhã, no outro dia de manhã, ele me manda uma mensagem e falou, meu pai descansou. Isso foi alegria para eles, porque eles queriam que o pai dele descansasse. Não queriam mais sofrer. A ceia ela tem um poder, não porque a gente acha que é um pão e um cálice, porque como a Bruna falou, aquilo é o meu corpo. É o meu corpo. E isso traz força física, literalmente. Quando a gente viu ele saindo do Egito, ali, exatamente o Espírito Santo me colocou isso agora. Você viu que eles falam assim, ó, comam dessa ceia para que vocês caminhem, tenham força, vão rápido. E exatamente o que isso se cumpriu lá no caminho de Emaús. Eles caminharam 13 quilômetros sem força, talvez chegando no final desconfiando. Eles tomam a ceia exatamente como aconteceu no Êxodo. Pegam a força de Cristo da ceia e voltam 13 quilômetros alegre, muito mais rápido do que eles foram para anunciar Cristo. Amém. O que falou em Êxodo se cumpriu lá exatamente no caminho de Emaús. Sabe, se eu fosse você, eu todo dia, se eu preciso ter o cálice, isso aqui a gente faz nosso. Tenha relação com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos na mesa. E aí, ó, esse é o momento de ceia. Pega um pão, um biscoito, suco de uva, levanta, dá glória a Deus. Você está sozinho no trabalho, seja lá o que for, às vezes você não consegue almoçar ou vai jantar juntos, não perca esse momento. Começa a trazer a cura de Cristo para dentro da tua casa, literalmente física, mental, espiritual, a poder naquilo que a palavra falou e não aquilo que os pastores estão falando. Amém. Então, entre aquilo, mas fulano de tal, está acontecendo isso na vida dele, fulana de tal. Entre que fulano de tal fala, entre a experiência que ele teve, eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra, não se iluda. Foi conforme eu te falei, por isso que Jesus fala, ei, a ceia agora vocês vão fazer a partir do Espírito Santo.
É a partir do Espírito Santo, no segundo andar, ou seja, esquecendo essas poeiras que têm entrado na tua mente, porque o mundo ele vai sempre colocar poeira. Não é bem assim. O mundo ele sempre vai te levar por um andar. Satanás quer que você fique no andar de baixo para que ele coloque, para que você ouça as vozes que te confundam. E Jesus está falando, você precisa todo dia viver o meu jejum espiritual, ou seja, tirando essas vozes, escutando somente aquilo que tem que escutar, a minha palavra, sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças. E é interessante, não sei se você percebeu, por que começa o ritual pelo pão e não pelo vinho? Já parou para pensar sobre isso? Por que começa o ritual pelo pão e não pelo vinho? Jesus poderia ter falado, ei, aqui o vinho, o meu sangue e depois minha carne. Ele começa exatamente, na Bíblia nada é por acaso. Por que ele começa com o pão e depois vai para o vinho? E é uma resposta muito óbvia, mas é tão óbvia, é tão simples que é tão fantástica. Porque você só tem o sangue quando a carne é moída. Você só chega no sangue quando a carne é moída. E a carne ela precisou ser moída, amassada, ela precisou ser dilacerada para que ela tivesse o sangue. Levítico vem falar que é no sangue que é a cobertura contra o pecado, é no sangue que é a perfeição, que é a remissão. Foi necessário que a carne fosse morta, fosse amassada, cortada, fosse dilacerada para que o sangue fosse derramado. E é por isso então que começa com a carne e depois a gente vai para o sangue. E aí a gente muda, passando agora para o sangue, continuando a leitura de Mateus 26, ele vem dizendo o seguinte, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Eu já trouxe isso aqui no culto de Páscoa, de uma maneira mais simplória, quem esteve aqui pegou, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais. Você já parou também para pensar, que cálice é esse? Isso ali não está escrito em vão. Por que Jesus colocou o cálice? Para a gente entender o cálice que Jesus está falando ali, a gente precisa voltar um pouquinho à história. E Êxodo 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte, por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Isso é Deus dizendo para Moisés, eu os livrarei, primeira promessa, gravem isso, do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. Segunda promessa. Terceira promessa, eu os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de justiça. Quarta promessa, e eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E eu separei aqui para ficar mais didático, para que vocês entendam do que Jesus estava falando do cálice. Que cálice é esse? Sabe, a Bíblia, conforme a gente vem falando para vocês, ela não é informações aleatórias. Promessa 1, que a gente leu lá, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. É o primeiro cálice, chamado de cálice da santificação. Esse é o ritual da ceia judaica. É exatamente o que Jesus estava fazendo com os discípulos. Jesus era judeu, gente. Então ele seguia, ele fazia as coisas, justamente para que ele dissesse, tivesse a autoridade que ele cumpriu. Todos os ritos e rituais e lei para que você e eu agora dependêssemos somente deles, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida, e ponto final. Ponto final. Não adianta você querer botar Jesus e mais alguma coisa, é Jesus e mais nada. Amém? E ele vem continuando dizendo o seguinte, primeiro cálice, então, é o cálice da santificação. Segundo cálice, eu botei ali do lado, né, no hebraico, conforme eles chamam. Segundo cálice, é o cálice que eles chamam, que é o cálice da libertação, é o cálice da salvação, que ele fala lá também, eu vos livrarei, libertarei da escravidão. Ou seja, o segundo cálice da libertação, da salvação. E aí a gente pula para o terceiro cálice. Anota sobre isso, é o terceiro cálice. Eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. É o que está lá, exatamente aqui. O que eu estou lendo é exatamente isso aqui, ó. Êxodos 6 e 7. Eu os livrarei, eu os libertarei, os resgatarei e os farei meu povo. Então a gente passa pelo primeiro cálice, que é o cálice da santificação, que está lá em Êxodos 6. Segundo cálice, eu libertarei da escravidão, Êxodos 6, parte B, que é o cálice da libertação. E aí a gente chega no terceiro cálice. A gente chega aqui exatamente no terceiro cálice. E é desse cálice que Jesus está falando. É exatamente desse cálice aqui, quando Jesus está falando, ei, eu tomei o cálice
para que vocês façam em memória de mim. Rafael, mas como é que você sabe que é sobre esse terceiro cálice que Jesus está trazendo sobre isso? Ele vem dizendo lá em Êxodo 6, dizendo o seguinte: eu os resgatarei com braço forte, com braço estendido, em algumas versões, e com poderosos atos de justiça. Esse é o cálice chamado pelos judeus de cálice da redenção, ou cálice da nova aliança. E isso se confirma quando a gente vai a Mateus 26, 28, onde diz: porque isto é o meu sangue. O sangue do quê? Da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, você só tem redenção quando há entrega e há derramamento de sangue. Você não tem redenção se você não tiver derramamento de sangue. Então o próprio Jesus vem dizendo aí: tome esse cálice, o cálice da nova aliança, onde esse cálice da nova aliança haverá derramamento para muitos para a remissão de pecado. É por isso que a gente sabe que ali é o terceiro cálice. Então Jesus ele pega esse terceiro cálice, que é o cálice da redenção da nova aliança, dizendo o seguinte: haverá derramamento de sangue. Por isso esse cálice é o cálice da nova aliança. Não haverá nova aliança, ou seja, a substituição da velha aliança, da antiga aliança da lei para a nova aliança, que é a graça, sem derramamento de sangue. Então haverá derramamento de sangue. Então esse terceiro cálice está simbolizando isso nesse momento. Ficou claro? Amém? E aí você vai me falar: Rafael, mas você me falou que tem 4 cálices. Sim, a gente tem 4 cálices, é a última promessa. Lembra lá, vamos voltar a Êxodo 6. E eu farei de vocês o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. E aí o quarto cálice do judeu é exatamente chamado de o cálice do louvor Halel, que é quando Jesus sai com os discípulos. Lembra que vai direcionando ali para o Getsemane e tudo certinho, e ele vai cantando louvores. Do Salmo 113 ao Salmo 118, são os louvores que a teologia ela vem dizendo ali, que é o que Jesus vem cantando. E a quarta promessa é exatamente isso: eu farei de vocês o meu povo e serei de vocês o Deus de vocês. E então esse quarto cálice é chamado cálice do louvor, ou cálice do quê? Da consumação. Cálice da consumação. Há uma discussão sobre isso que eu não concordo, que alguns vão dizer que esse cálice vai ser tomado quando Jesus, a gente estiver na boda do Cordeiro. Gente, isso é outra coisa. A boda do Cordeiro, o último cálice é outra coisa. Não tem nada a ver com esse último cálice aqui. Então, para que a igreja aprenda e cresça e saiba. Por que eu estou falando sobre isso, que é essa confusão? Lucas 22 e 16 e Lucas 22 e 18 diz o seguinte: porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. Ou seja, eu não vou comer mais. Eu não vou tomar mais a ceia. Jesus está falando até que se cumpra o quê? O reino de Deus. E ele vem dizendo depois, Lucas 22, 18, dizendo o seguinte: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Aí, Rafael, tá vendo? Jesus tomou os 3 cálices e o quarto ele não vai tomar. É o fruto da vide, ele só vai tomar agora lá na frente. Lá em Apocalipse 19, que diz que é a boda do Cordeiro, é lá que ele vai tomar. Só que eu vou te dizer uma coisa, o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Acabei não botando o versículo. Jesus, quando vai para o Monte das Oliveiras, ele fala o que para Deus? Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. E aí ele está ali com Tiago, com João e com Pedro, sofre, desce, mas diz, cara, antes de descer, diz, não seja feito segundo a minha vontade, mas seja feito segundo a tua vontade. E ali ele desce, vai. Ele ali é traído por Judas, aquela questão toda que você conhece, é levado para o Sinédrio, Caifás, apanha, acontece, carrega a cruz dele, vem um cara ali no meio do caminho para poder ajudar, até que ele chega à cruz. Lá na cruz ele sente o quê? Sede. Ele sente o quê? Sede. E ao ele sentir sede, um dos soldados chega para ele com um cano de sopa, um cano que é a mesma forma, como se fosse um bambu, aquilo que era usado lá em Êxodos para poder marcar a porta dos israelitas, né, com sangue. Aquilo ele pega uma esponja embebeda, a esponja do fruto do quê? O que ele embebeda ali para dar para Jesus? O quê? Fruto da vide, o vinagre. O vinagre vem de quê? Vem de uva. Não sei na tua casa, mas na minha casa é de uva. Eu sei que tem de arroz, um monte de coisa aí, mas de uva. Então Jesus, ele pega ali na cruz, ele sente sede, o soldado embebeda aquela esponja com uva, com a fruto da vide e dá para Jesus tomar. Ele toma aquele último cálice que ele pediu lá no Monte das Oliveiras para passar.
Ele toma o último fruto da vide, o cálice da consumação. E assim que ele toma, lembra comigo? A última promessa era essa daqui, ó. E eu farei de você o meu povo, e vocês serão e eu serei o vosso Deus. E ao ele tomar o último cálice, que é o quarto cálice, que não é o que vai ficar para Apocalipse 19. Apocalipse 19 é a boda do Cordeiro, é outra coisa. É quando a gente estiver com ele lá, depois do arrebatamento. Ao ele tomar o quarto cálice, quando ele fala, eu tenho sede. E aí esse soldado, ele vem com o fruto da vide, porque ele falou, eu não vou tomar o fruto da vide. Lembra disso? Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente ficar bem claro. Ele diz o seguinte, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide até que o meu reino venha. Até que o reino de Deus venha. Então Jesus, ele pega e toma o último cálice, porque ele tem sede, dizendo o seguinte, ei, a promessa que eu disse lá em Êxodos, que eu farei de vocês o meu povo. Agora eu tomo desse fruto da vide, o último cálice, para dizer, ei, eu estou tomando o último fruto da vide para dizer, está consumado. Vocês agora são meu povo para sempre. Amém. E isso se confirma quando a gente vai lá em 1 Pedro. Olha o que Pedro vai falar. Vós, porém, sereis raça eleita. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O que você é? Povo. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo. Mas agora o reino chegou. O reino chegou. O último cálice foi tomado dizendo o seguinte, ei, está consumado. Vocês antes não eram meu povo, mas agora vocês são propriedade minha. Vocês pertencem a mim. Amém. Vocês não pertencem a diabo. Vocês não pertencem a medo. Vocês não pertencem ao que o mundo fala. Vocês não pertencem à opinião de A, de B ou de C, de político. Agora a sua vida é minha. É minha. Está consumado. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. E ele vem continuar dizendo, vós sim que antes não eram povo, mas agora o quarto cálice foi tomado. O quarto cálice foi tomado, vocês são povo meu, de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora vocês encontraram perdão pleno, misericórdia, saúde plena, graça superabundante em todos os dias de vocês, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia! Aleluia! E aí quando a gente passa, a gente vê aqui, eu vou passar isso aqui para... Porque a gente vai falar, Rafael, mas você foi a Lucas 22:16 também, ele disse, porque digo que não comerei mais da ceia até que se cumpra o reino de Deus. Aí a gente vê, olha como é que é lindo, cara, olha como é que a palavra é linda. A gente vê Jesus, cara, depois de ressuscitado, no mínimo, porque são o que os evangelhos relatam, mais 3 vezes ceando. Eu coloquei ali no caminho de Emaús para que você não esqueça. Em Jerusalém e na praia ali, depois quando Jesus encontra, né, a galera ali, Pedro e tudo mais, prepara um peixinho para eles. Sabe, Jesus ele veio cumprir dizendo o seguinte, não só tomei o quarto cálice, mas quando eu disse que eu não ceiaria mais até que o reino viesse, quando eu voltei, eu ceei mais 3 vezes para que vocês entendam que o reino já foi estabelecido e foi designado para vocês, para que vocês vivam o melhor, cura abundante, saúde abundante, família abundante, finanças abundantes, vida espiritual abundante, tudo aquilo que o reino consegue proporcionar para os filhos. Isso é teu direito, é meu direito em Cristo. Amém. Isso é teu direito. Então, quando você estiver tomando do cálice, quando você estiver comendo do pão, isso não é lorotinha, não é conversa para boi dormir. O reino foi estabelecido e eu vou te dar uma boa notícia. Você faz parte desse reino. Amém. Glória a Deus. Eu vou te dar uma boa notícia. Você faz parte desse reino, porque o reino só com o rei não é reino. O reino precisa ter pessoas. Então Jesus, quando estabeleceu o reino, ele pensou em pessoas, que foi você, para compor esse reino. Aleluia! 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 Cara, isso é forte demais. Então, quando você começar a andar no teu dia a dia, começa a levantar a tua cabeça, começa a estufar o peito, se as coisas não estão resolvidas ainda, mas vai se resolver, porque você faz parte de um reino que nunca teve derrota, um reino que sempre vitorioso foi. Ah, mas aparentemente eu estou parecendo que eu estou sendo derrotado, Rafael. Isso é aparentemente, porque o teu final é sempre um final de vitória, ainda que você não esteja entendendo agora, porque é essa palavra de Deus para mim e para você. Amém, Jesus. Amém?